Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Leonardo Figueiredo e você está na plataforma de treinamentos online da. Seja bem-vindo de volta. Vamos dar continuidade ao nosso módulo, então vem comigo que eu te explico. Vamos ao compartilhamento da tela. As caixas é XD, né? As caixas de passagem, né? De derivação, a prova de explosão, né? É XD, sem fontes de ignição interna. Unidades seladoras somente nos eletrodutos de diâmetro que sejam iguais ou maiores do que 2 polegadas. Então aqui, o que eu tenho aqui? Um invólucro, a prova de explosão, ou XD, contendo apenas os terminais de ligação. Então é somente uma caixa de passagem, tá? Então, onde eu tiver eletrodutos maiores do que 2 polegadas, eu tenho unidades seladoras. Se eu tiver eletroduto inferior a 1 polegada, perdão, inferiores a 2 polegadas, não vai haver unidade seladora. Falando um pouquinho dos critérios de instalação das unidades seladoras, aqui eu tenho o critério do invólucro, né, que as unidades seladoras devem ser instaladas junto às caixas de conexão, junto, né, a cada conexão roscada em um invólucro metálico, do tipo à prova de explosão. E eu tenho o critério da fronteira. Unidades seladoras devem ser instaladas em eletrodutos no ponto de passagem por fronteira de mudança de classificação de área. Ou seja, mudou de área, ou seja, área não classificada, vou passar para uma área classificada, unidade seladora. Ou mudou de zona 2 para zona 1, unidade seladora. Outro critério do invólucro, né, outra premissa é que caixas distantes entre si, com menos de 90 centímetros, né, porém, o percurso do eletroduto será maior do que essa distância. Então, vai haver a necessidade da aplicação de 2 unidades seladoras. Então, está dizendo aqui na nota que o comprimento do percurso do eletroduto é de 1,20 m ou 120 centímetros. São necessárias, então, 2 unidades seladoras. Aqui a gente vê na figura uma violação do critério do invólucro. O que seria isso? O que aconteceu aqui? Eu tenho um eletroduto de 1 polegada e uma unidade seladora. Aqui eu tenho um condulete à prova de explosão de 2 polegadas. Então aqui eu tenho uma variação no diâmetro da tubulação. Tá? Então esta caixa não deveria ser instalada aqui, antes do invólucro. Quem deveria estar no lugar dessa caixa é justamente a unidade seladora. Aqui eu tenho então uma caixa à prova de explosão com um disjuntor interno. Então, entenderam qual foi a violação? Quem deveria estar nessa posição aqui era justamente a unidade seladora. Porque a única coisa que pode ir antes, né, a montante aqui do nosso disjuntor, da nossa caixa, é justamente a unidade seladora e não o condulete. Na questão do critério da fronteira, como eu tenho aqui uma área não classificada e aqui eu tenho uma área classificada, aqui existe uma fronteira entre essas duas áreas. Então, uma unidade seladora deve ser instalada nesta posição ou nesta posição, em um dos 2 lados da fronteira, para justamente fazer essa proteção. E aqui eu tenho uma outra unidade seladora, mas ela está atendendo a outro critério. Qual critério? O critério do invólucro. Então, aplicação de unidades seladoras pelo critério da fronteira em um desses 2 lados aqui e próximo ao invólucro eu tenho uma outra unidade seladora. Pode acontecer de eu passar com uma tubulação diretamente numa área de fronteira se esse eletroduto for contínuo. Se não tiver nenhuma interrupção aqui, ele pode cruzar a área classificada. Não é permitido, neste caso, nenhum acessório dentro dessa distância aqui. Tá? Nem mesmo uma unidade seladora. Vamos falar um pouquinho dos tipos de entrada, né, dos eletrodutos especificamente. Quais são as condições? Primeiro, os eletrodutos devem ser fabricados em aço galvanizado ou ferro fundido. Eletrodutos de alumínio não devem ser utilizados. Eles devem possuir pelo menos 5 fios de rosca para proporcionar o encaixe perfeito entre ele e uma unidade seladora, ou entre ele e um invólucro, enfim. Precisa ter no mínimo 5 fios de rosca, 5 revoluções, 5 voltas ali para poder fazer o encaixe. Pinturas nessas roscas com o intuito de prevenir a corrosão ou a oxidação estão proibidas, uma vez que a continuidade elétrica deve ser garantida, assegurada,
Então, a gente deve utilizar aí o óleo de grafita ao invés de uma tinta qualquer. Todos os outros componentes, como prensa-cabos, unidades seladoras, massas seladoras, entre outros acessórios, devem ser certificados e, de preferência, do mesmo princípio de proteção. Então, vou utilizar um eletroduto e um invólucro EXD, então vou utilizar também um prensa-cabos EXD, vou utilizar uma massa EXD, e assim por diante. Falando um pouquinho do cabeamento, né, os tipos de entrada, os cabos elétricos que entram e que saem dos invólucros devem ser conduzidos por eletrodutos metálicos, pois também são considerados fontes de ignição, claro. Para evitar a propagação de uma explosão interna, através das entradas e saídas deste invólucro, devem ser instaladas unidades seladoras que constituem um tubo roscado para a união do eletroduto com o invólucro, preenchido com uma massa especial que vai impedir a propagação das chamas pelos cabos. Entenderam aí a importância da massa seladora? É isso aí. E aqui a gente tem alguns tipos de entrada. Vamos falar aqui um invólucro EXD com uma unidade seladora e entrada com eletroduto, como bem está dito aqui na figura. Aqui a gente tem também um invólucro EXD, porém aqui eu tenho uma diferença aqui. Eu tenho uma outra entrada que é EXE com um prensa-cabo também na categoria EXE. E aqui eu tenho os cabos, sistema com cabo. Aqui eu tenho o invólucro à prova de explosão com prensa-cabos também à prova de explosão, mesma categoria, EXD para o prensa-cabo e EXD para o eletroduto. Estes são sistemas com cabos de entrada direta. Aqui já é uma entrada indireta, por quê? Porque eu vou passar por dois tipos de proteção diferentes. E aqui de novo, né, um sistema, um esquema, uma figura mostrando os tipos de entrada, sistema com cabo em entrada direta, na primeira versão aqui, com entrada... Perdão, na primeira versão com a entrada indireta, na segunda versão com a entrada direta e aqui com o uso da unidade seladora e do eletroduto. Cabeamento com caixa de passagem preenchida com areia. Algumas vantagens e algumas desvantagens. Aqui no esquema aqui, o que acontece? Eu tenho uma área classificada, tenho uma área não classificada, então eu tenho uma fronteira. Eu posso fazer um tipo de selagem da passagem de cabeamento com uma caixa de areia, tá? Ela dispensa a instalação e a selagem ou identificação, não vai causar nenhum tipo de intervenção ou interferência destrutiva e unidades seladoras têm que ser aplicadas pelo critério da fronteira. Facilita o serviço de instalação inicial dos cabos, facilita o serviço de passagem de novos cabos, no caso de ampliação ou expansão, e é um tipo de instalação mais simples, menos sujeitas a erros ou falhas durante a montagem. E a gente tem também o MCT, o Multi-Cable Transit, tá? Um outro tipo de cabeamento. Composto de blocos vazados de borracha ou resina moldada, que são chamados de bloquetes, que fazem a vedação em torno de cada um dos cabos, dentro de uma moldura de aço soldada em um furo na antepara. Existem os blocos cegos que são utilizados como reserva para passagem futura de novos cabos ou preenchimento do espaço livre da moldura. Então aqui eu tenho o esquema de um MCT. Tenho aqui um bloco com o parafuso de aperto, a cunha de aperto, as placas separadoras com a função de travar cada um dos blocos através de ressaltos laterais da borda da superfície, e nas suas extremidades laterais, que são travadas na moldura. Temos também a fileira de bloco cego, que é utilizada, como a gente falou ali, na ocasião de uma expansão futura. E aqui a gente tem algumas fotografias mostrando aqui o sistema de passagem de cabos, por MCT e por sistema de resina. Aplicações dos equipamentos EXD, à prova de explosão, são indispensáveis aí nas instalações elétricas, em atmosferas explosivas, principalmente os equipamentos de potência. A gente tem aqui luminárias e lâmpadas à prova de explosão, cabeamento à prova de explosão, microswitches à prova de explosão e sirenes elétricas. Muito bem, pessoal, chegamos ao final do vídeo, mas o módulo ainda não acabou. Continue com a gente,
que a gente se vê no próximo vídeo para a gente continuar esse módulo. Até lá!